Bem-aventurados misericordiosos. E eu disse, ô Jesus, glórias ao teu nome por falar disso, né? Como todos sabem, nós somos responsáveis aqui na igreja pelo Projeto Mais Amor, né? Que é o projeto de ação social da igreja. Congrego aqui na Mais de Cristo fazem 5 anos agora em janeiro. E a ação social, ela é totalmente ligada a isso. Porque se nós não temos um coração misericordioso, nós não conseguimos olhar com o outro e se colocar no lugar desse. Amém? E nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso, né? Tem algumas referências aqui que nós buscamos no estudo, que diz assim, ó, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Isso segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, Mateus 5:7. Segundo a versão Bíblia Edição Pastoral, diz assim, ó, felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E a João Ferreira de Almeida diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E como o pastor Paulo já relatou em outros encontros aqui na escola bíblica, a gente vai fazer nós vamos ter uma conversa mais analítica nesse primeiro momento sobre os atos de misericórdia e depois eu vou dividir com vocês um pouquinho da minha experiência dentro disso. Amém? Todos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Mas e aí, Tamires, o que significa misericórdia, né, em si? E o que o dicionário nos diz? A palavra misericórdia, em nossa língua, é categorizada como um substantivo feminino e significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre. Já nos termos teológicos, significa refluxo do amor de Deus. E tendo muitas vezes correlação com a expressão compaixão. Ok. O nosso Senhor, Ele nos deu um exemplo de compaixão muito grande lá em Lucas, no capítulo 10, na passagem do bom samaritano. E eu vou ler para vocês bem rapidinho, como referencial. No versículo, em Lucas 10, no versículo, diz assim, ó, e respondendo ele, disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, o moço que queria, né, indagou a Jesus sobre herdar a vida eterna, ele querendo se justificar, disse, e quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Se Deus ele nos manda amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, eu chamo os irmãos a fazer uma reflexão de quem é o nosso próximo. Muitas vezes o nosso próximo, ele está sentado no banco ao lado. O Mais Amor hoje, ele trabalha, nós temos 127 famílias cadastradas e todas elas, essas 127, elas são membros da nossa igreja. As outras 43 são pessoas que são acompanhadas espiritualmente, né, são apacentadas e estão em um processo de aceitação a Cristo. Só que essas 127, elas congregam conosco. Então, o nosso próximo muitas vezes está sentado no banco ao lado. Ele não está lá fora, né? Existem muitos, sim, que nesse momento estão deitados num papelão, enfim. Mas muitas vezes o nosso próximo, ele vai estar aí sentadinho do teu lado. E nós estamos amando eles e cumprindo a palavra do Senhor. Amém? E lá no versículo 37, o Senhor disse para ele. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Aquele bom samaritano, o que ele fez?
Ele trouxe, diferente dos religiosos que passaram, Ele trouxe, Ele cuidou, Ele trouxe para perto, Ele amou, sim ou não? E isso é ter atos de misericórdia. Porque muitas vezes mas eu tenho um coração misericordioso. Mas onde estão os teus atos de misericórdia? Onde estão os nossos atos, as nossas atitudes verdadeiramente na prática relacionados a isso? Quando nós lemos a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, fica claro porque a misericórdia tem sentido teológico e significa um refluxo do amor de Deus. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos, né? Como é que nós vamos ter atos de misericórdia, ser misericordiosos, se nós não temos? E a misericórdia ela é totalmente ligada ao amor. E o amor de Deus, ele precisa estar dentro de nós, plantado dentro de nós. Aí sim, nós vamos conseguir gerar o refluxo desse amor. Diz assim em Efésios 2:4: No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Ou seja, o Senhor nos trouxe, nos amou, e o refluxo desse amor, ele transborda de dentro de nós. É onde nós conseguimos, porque o homem por si só, ele tem a natureza adâmica e nós temos uma pendência a ser egoístas. Sim ou não? Nós temos isso, né? Mas se eu der isso aqui, eu vou ficar sem. Nós temos isso. Mas o amor de Deus, esse refluxo é que nos faz ter um coração misericordioso e atitudes de misericórdia. Eu vou abrir um parênteses aqui. Minha mãe está nessa plateia e ela vai poder afirmar isso. Eu era uma pessoa muito egoísta. Eu era bem egoísta. Eu pensava bastante em mim. Eu dizia para as pessoas assim, antes de aceitar a Cristo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, para depois talvez os outros. E olha o que o Senhor faz através do refluxo desse amor. Nos coloca, nos planta em lugares para que onde nós possamos dizer assim: ó, Senhor, já não vivo eu, mas o teu amor vive em mim. Amém? Todos estão entendendo? Quando lemos que Deus é rico em misericórdia, entendemos que os seus filhos também são. Que é o que a gente falou na parábola do bom samaritano. O que nos caracteriza como filhos de Deus, além do modo correto de viver, são essas ações. Porque de nada me adianta, né, eu dizer Senhor, 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 e eu não externar isso, eu não transbordar isso. Do outro, que em geral nada tem a oferecer senão a possibilidade do recebimento de ajuda, do abraço, da orientação, da compaixão e, acima de tudo, do calor humano, que sempre se traduz em atos de misericórdia. E aí eu vou abrir um outro parênteses para vocês. Essa semana nós estávamos numa reunião e o responsável pelo TI do Mais Amor, eu fui orar por ele, o Espírito de Deus me levou a orar por ele. Ele sentou na mesa, nós estávamos numa mesa alinhando algumas coisas, e ele se emocionou e ele disse assim, ó: eu nunca fui tão amado em toda a minha vida. Eu nunca estive plantado num lugar onde eu sentisse esse amor. Eu congreguei no Recife 10 anos numa igreja onde eu não sentia esse amor. Porque, como eu li aqui para vocês, muitas vezes o ato de misericórdia, ele não vai se limitar e se resumir a uma cesta básica. Ele é um abraço, ele é um tempo de qualidade, o nosso coração misericordioso, ele precisa estar atento à necessidade das pessoas, porque é isso que Deus quer que nós venhamos refletir. Eu sou misericordiosa, amém, eu sou, mas eu vejo a irmã ao lado passando uma necessidade não socioeconômica, a necessidade dela é outra. Ok, então Senhor, eis-me aqui. Eu vou ser essa extensão do teu amor. Amém? Todos estão entendendo? Em nome de Jesus? Glória a Deus. É preciso lembrar
o que já foi dito nas escolas bíblicas anteriores, que quando experiências religiosas não acionam a luz e não pulverizam o sal, a igreja se converte num armazém entre secos e molhados. E foi Jesus que disse isso. Vós sois sal da terra e luz do mundo, lá em Mateus 5, 13 e 14. Todos nós sabemos que o sal dentro do saleiro corre o risco de se tornar insípido. Ou seja, né? Nós somos sal, mas muitas vezes dentro da igreja, se nós não tivermos atitudes e atos de misericórdia, nós podemos nos tornar insípidos. E a sua finalidade não for cumprida, ou seja, não vamos cumprir nosso propósito nessa terra. Da mesma forma, a luz que não ilumina aqueles que dela precisam para se referenciar e andar pela vida. O fato é que conhecer a Jesus não nos coloca em uma condição de superioridade, mas de responsabilidade. Quando maior for o nosso conhecimento de Deus, maior é a nossa responsabilidade. E onde é que está escrito isso, Tamires? Lá em Lucas 12, 48, que fala: quanto muito mais nos for dado, mais nos será cobrado. Ou seja, é uma honra servir a Deus, mas nós precisamos expressar a Cristo nas nossas atitudes, porque glória a Deus é uma promessa de Deus na vida daqueles que creem, que o Senhor Ele nos faz sentar à mesa com os príncipes, amém, e louvado seja o Senhor por isso. Mas a Tamires hoje, à frente do Mais Amor, eu tomo como uma responsabilidade, eu carrego o nome de Jesus e da nossa congregação, é claro. Então nós precisamos ter esse discernimento. Sabemos que a igreja, a principal função da igreja a principal visão da igreja não é promover projetos sociais, e sim levar os seus indivíduos à salvação. Mas nós estamos aqui para sanar toda e qualquer necessidade dos nossos irmãos. E quando eu cheguei aqui, gente, em 2015, que eu vi isso, eu vim de um lugar onde não se era permitido arrecadar uma cesta básica. Não podia. E quando eu cheguei aqui, que eu vi isso, quando eu me lancei, eu sou voluntária aqui na igreja, quando eu me lancei, fui conversar com o pastor Júnior, que ele me apresentou o Mais Amor, eu disse: meu Deus, porque não é em todo lugar que nós vemos isso. E muitas vezes quando nós vemos as pessoas buscando reconhecimento próprio, e não para o reino de Deus. Eu tive até, um testemunho pessoal, e quem convive comigo bem no pessoal sabe, o Jeremias me ajudou bastante nisso, mas eu tive um grande problema com exposição. Obrigada, Dai. Com exposição, eu não queria, mas as pessoas, elas buscam referencial, né? Depois eu entendi isso, porque eu queria que o propósito aparecesse, né? E eu acredito que a nossa igreja, ela é muito bem estruturada nisso. O pastor Júnior, toda a equipe, eles nos apoiam. O período de pandemia foi um tempo assim, onde nós tivemos todo o apoio da igreja, porque a visão é que servir o corpo de Cristo é servir em todas as áreas. E a Mais de Cristo, ela tem essa visão. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Está chovendo lá fora, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? E esse fogo habita em nós. Oh, glória a Jesus. Lá em Tiago, no capítulo 2, eu vou ler com vocês do versículo 13 ao versículo 20. E quem tem a Bíblia aí, eu gostaria que vocês abrissem, porque essa passagem é bem importante. É o próprio Senhor nos chamando a um despertar, né? Todos acharam? Lá no finalzinho da Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles
sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa o juízo. Meus irmãos, que proveito se tem alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres saber que a fé sem obras é morta? Glória a Deus. O entendimento que Deus me dá aqui nessa passagem, pelo Espírito de Deus, é o seguinte: eu posso ter muita fé, mas se eu não externar ela, se eu não praticar ela, de nada me adianta. E é bíblico. Se eu não olhar para o lado, se eu não obedecer, se eu não externar, eu herdarei a salvação? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. O Senhor, Ele é muito bom. E, trazendo isso para dentro do Mais Amor, quando o pastor Júnior disse assim, olha, Tamiris, nós temos o Mais Amor aqui. Eu era uma doadora, né, antes de assumir, junto à equipe. E aí eu comecei a entrar no período de oração, junto ao Senhor. E foi linda a maneira com que Deus falou comigo. E eu disse assim, Senhor, que não sejam só cestas básicas. O pessoal do Mais Amor que já está cansado de ouvir isso, porque eu coloco isso na cabeça deles todos os dias. Senhor, que não sejam só cestas básicas, mas que o alimento do corpo seja uma isca para que o teu amor seja levado a essas pessoas. Foi isso que na minha oração eu pedi para Deus. Porque eu sinto essa necessidade, nós que estamos dentro do projeto, nós sentimos essa necessidade de trazer para essas pessoas que Jesus, Ele nos ama e Ele nos cuida de todas as maneiras. De todas as maneiras. Está lá a sala, é reflexo do amor de Deus por essas 100 e tantas famílias que nós temos hoje. E quando a gente foi reestruturar o projeto, a frase que Deus me deu foi a seguinte, que o projeto Mais Amor, ele foi ressignificado junto com a equipe para gerar uma transformação real na situação atual de pessoas e famílias, dando o suporte também da palavra de Deus, e não apenas, como eu falei para vocês, na demanda alimentar, higiene e limpeza, não. Aí nós começamos um processo, comecei eu sozinha, né, ali trabalhando. Nunca vou me esquecer, pastor Paulo, ano passado, faz exatamente um ano, pastor Paulo me parou na porta da boutique e disse, não desiste, maninha, Deus é contigo. Não desiste, maninha, Deus é contigo. Nós tínhamos 18 famílias, há exatamente 12 meses atrás. E nós tínhamos uma equipe de 3 pessoas. Hoje, para a glória de Deus, para a glória de Deus tudo isso. Nós temos uma equipe entre voluntários diretos e indiretos, mais de 60 voluntários. Nós temos essas 100 e tantas famílias. E o que nós fazemos então hoje na Mais de Cristo por essas pessoas? Tá bom, Tamiris, tu falasse para mim que não é só dar comida, né? Que não é só dar o alimento. Mas o que então que o Mais Amor hoje, ele assiste essas pessoas? Hoje, Deus trouxe de presente, porque os voluntários do Mais Amor, eles são presentes de Deus nas nossas vidas. Então hoje, ontem eu estava fazendo um levantamento junto com o pastor Paulo, para mandar para o pessoal da mídia. Neste ano, nós conseguimos, a Mais de Cristo, ela conseguiu assistir mais de 500 famílias, no pico da pandemia.
sendo 127 delas cadastradas. Nós conseguimos auxiliar mais de 20 instituições, entre elas centro de recuperação, circo, centro geriátrico, orfanatos. Nós expandimos para as extensões, nós conseguimos incendiar as extensões com os nossos atos de misericórdia, né? Nós nunca procuramos um pastor e dissemos assim, você tem que colocar isso lá na sua extensão. Não, né? É o amor de Deus que transborda. Então nós temos lá, já em Biguaçu, na Palhoça, em Bituba, que está em construção ainda mais, já tem mais amor lá, Xanxerê, norte da ilha, e Lisboa. E nós possuímos, além da área de alimentação, nós possuímos assistência de vestuário, fralda, complemento para os recém-nascidos. Aí entra toda aquela parte, né, irmãos? Móveis, todas as necessidades realmente. Temos assistência jurídica, psicólogos, dentista, direcionamento à vaga de empregos. Nós temos uma assistente social que é voluntária e nós temos os acompanhadores. Os acompanhadores, eles são pessoas que Deus levantou, que toda semana, se tem alguém em nosso meio que quer assistido, sabe, toda semana esse acompanhador, ele com amor no coração, ele procura essa família, tanto de dentro quanto de fora da igreja, e ele libera uma palavra. Eu sempre digo para eles, vocês têm por obrigação orar por essa família. Foi Deus que colocou essa família na tua mão. Então você tem um compromisso espiritual com eles. Então eles oram, perguntam se vem no culto. Se não vê, eles mandam o link do culto. Perguntam se está precisando de alguma coisa. Se é um atendimento pastoral, reencaminha para a gente reencaminha para os pastores. Então nós temos toda essa estrutura que nada mais é do que o refluxo do amor de Deus com o povo dele. E essas 60 pessoas que nos acompanham hoje, elas realmente elas têm atos de misericórdia, porque elas não buscam reconhecimento do homem, como eu falei para vocês. Muitas vezes acontece isso, né? Elas fazem realmente por trás dos bastidores. Muita gente não sabia disso, que o Mais Amor tinha essa proporção, né? Por quê? Porque as pessoas que fazem isso, elas transbordam o amor de Deus. E é isso que Jesus quer. Bem-aventurado o homem que ele é misericordioso, porque ele vai alcançar a misericórdia. E eu vejo muitos testemunhos dos nossos voluntários em relação a isso. Eles me procuram, Tamiris, eu quero servir no Mais Amor. De repente, quando eu vejo, foi viver as coisas de Deus. Por quê? Porque a pessoa, ela se colocou dentro da palavra, ela se alinhou dentro da palavra, em atitude com aquilo que Deus quer de nós. E para finalizar, hoje nós, graças a Deus, conseguimos fechar o ano de 2020 com mais de 40 toneladas de alimentos entregues. Ou seja, por sermos capacitados, não, nada disso. Tudo é essa misericórdia de Deus, desse amor, essa compaixão de Deus que entregou o Filho dele na cruz por nós, que é o que nós simbolizamos hoje. Esse amor nos alcança, amém? E nós refletimos isso na sociedade. Nós precisamos viver um tempo de refletir isso, de termos propósito. Começamos dentro da nossa casa, porque muitos aqui são casados. Olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa com misericórdia. Veja as limitações, seja uma esposa que esteja junto, né? Ali na missão, sube a missão. Olhe para o seu esposo com olhos de misericórdia. Filho, olhe para os seus pais com misericórdia, né? Patrão, chefe, você que ocupa o cargo de liderança, olhe para as pessoas que caminham com você com misericórdia. Tire da sua cabeça só cesta básica. Tenha na sua mente que ter atos de misericórdia é estar disponível em Deus para transbordar o amor de Cristo dentro da necessidade que cada um tem. Amém? Todos entenderam? E dentro disso, claro, em 2021 nós temos muitos projetos, nós vamos começar a trabalhar com os moradores de rua. Mas, meus irmãos, para finalizar, deixa eu achar aqui.
Amém. Eu vou deixar uma passagem para vocês que está lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, e em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, para vocês lerem depois. Em Ezequiel diz assim, ó: o profeta Ezequiel nos diz que Deus troca o coração de pedra, insensível, por um coração de carne e sensível. O Espírito Santo gera em nós o dom da misericórdia, ou seja, o dom do amor, né? Me emociona falar isso porque, gente, eu era uma pessoa braba. As pessoas que não me conhecem, até a irmã foi contar um testemunho essa semana, disse: meu Deus, Tamiris, quando eu te vi lá na porta, Deus mandou eu falar contigo para participar do Mais Amor, mas tu tinha uma cara de braba. Mas quando nós encontramos essa misericórdia de Deus por nós, meus amados, meu Deus, nós só temos a transbordar isso, nós só temos a levar isso até as pessoas. E o que eu preciso? Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: o que eu preciso para participar do Mais Amor? Eu faço como, né, aquele que eu tenho como, além de Jesus, é claro, mas como eu tenho como referência, fez comigo. Tu quer mesmo isso para ti? Eu disse: sim, senhor, pastor. Então, só precisa ter disposição. Nós precisamos ter disposição e um coração moldado por Deus, um coração segundo o coração de Deus. Amém? Essa é a minha mensagem. Queria agradecer ao pastor Paulo pelo convite. Queria orar por você. Queria que nós nos colocássemos de pé nesse momento. Eu sou bem prática. Deus me usa de uma maneira bem prática, bem simples. Mas que vocês venham entender nessa manhã o que é de verdade misericórdia. Que não é só olhar para o morador de rua e dar uma esmola. Não. É olhar para aquele morador de rua, é você orar por ele, é você ir atrás de um centro de recuperação, é você parar o seu carro, é você dizer para ele: eu posso orar por ti, é você parar uma vez por semana lá, ver como ele está, né? Trabalhar na vida das pessoas, porque todos nós temos um propósito, e o nosso propósito é ter atos de misericórdia. Amém?